Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma semana começando. Aqui quem fala com vocês é a Adriana Borges, sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, também sou radiestesista e biomagnetista. Existem outras coisinhas aí que a gente faz, mas cada vez eu quero trazer um trabalho aqui para vocês e falar o que eu posso ajudar vocês a tornar sua vida melhor. Gente, o programa faz parte da Madrugada Astral, toda segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã. Olha que maravilha você começar o seu dia descobrindo que tem tanta coisa para melhorar o seu dia, tanta coisa que dá para melhorar a sua vida. E se você está me ouvindo pela primeira vez, saiba que um dia eu também estava desse outro lado procurando alguma solução para poder melhorar minha vida, melhorar meu dia a dia. Então, para quem não me conhece, eu sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, trabalho com diversas técnicas e o meu foco é programação e reprogramação mental. Você já parou para observar que, pelo menos, se não for tudo, gente, a maior parte das situações estão aí na sua mente? E a gente é uma trindade. Então, eu sou corpo, mente e espírito. Quando você adoece, quando você tem alguma questão emocional, isso começou aonde? Lá no seu subconsciente. Você sabia que nós somos um, funcionamos como dois? Pois é. Então, quantas vezes na sua vida você sabia, podia e não queria? Quantas vezes você queria, podia e não sabia? Você já ouviu dizer que para ter certeza que você agiu conscientemente, você precisa conjugar esses 3 verbos? Quantas vezes você falou e se arrependeu? Quantas vezes você fez e se arrependeu? E será que força é essa que domina você naqueles momentos e você não consegue tomar uma decisão? Você procrastina ou, de repente, diante de algumas situações, você fica ansioso. De repente, você fica doente, não queria ficar doente. Quantas vezes você quis mudar algo e, por mais que você quisesse conscientemente, aquilo não vai? Então, isso também já aconteceu comigo. E o que eu quero dizer para vocês? Que eu sou uma pessoa super, hiper insistente. Pensa numa pessoa que já fez trocentas terapias. Eu vim da área de TI e, apesar da tecnologia estar muito avançada, tinha coisas que a medicina não sabia me contar. Eu já sofri com excesso de peso, eu já tive mioma, eu já tive várias outras coisinhas aí que eu tive que fazer cirurgia, buscar solução. E depois que eu comecei a trabalhar melhor a minha mente, muita coisa se estabilizou. Então, eu estou aqui para dizer para você que se de repente você está ouvindo e está aqui pensando o que é que você vai fazer para solucionar determinado problema, de repente, quem sabe a solução não está por aqui, né? Então, fica ligadinho aí que a gente vai falar de vários assuntos, sempre toda segunda, falando de tudo que está relacionado à programação, reprogramação mental. E durante muito tempo, eu já estou nessa área, gente, há mais de uma década, já ajudei milhares de pessoas a emagrecer, a sair de doenças crônicas como colite, retocolite, Crohn, psoríase, transtorno de ansiedade, depressão. Então, eu sou a pessoa que pode, de repente, tocar lá no teu subconsciente já. Eu não curo ninguém, mas você está apto a se curar através do acreditar, através de se permitir. Às vezes a pessoa nem acredita e dá certo, sabia? Já peguei vários casos que a pessoa chegou meio descrente assim, mas funcionou. A partir do momento que ela está aberta a fazer um movimento, eu acho que tudo pode ser possível, você pode melhorar a sua vida. Eu não sei no que você acredita, mas você já parou para pensar que a gente nasceu aqui com 3 programações naturais? Ser livre, sadio e feliz? E se tem algum desses 3 que não está acontecendo, digo para você, vamos buscar a solução? De repente pode estar aqui ou de repente de um outro colega comunicador que está aqui na rádio. Mas o que eu puder trazer de conhecimento para poder te ajudar. Então fica ligadinho que hoje nós vamos falar de uma das ferramentas que eu descobri, que eu aprendi, que eu acho assim sensacional. Sou suspeita para falar, né? Eu sou apaixonada em busca de soluções. A minha missão, aliás, deixa eu aqui fazer minha propaganda, né, gente? Olha,
meu livro, Missão de Vida, qual é a sua? Através de uma palestra que eu assisti da Cristina Cairo, que ela falou essa palavra. Isso me tocou muito. Eu fui fazer uma pós-graduação em parapsicologia, onde eu não sinto falta da psicologia fazer o trabalho que eu faço hoje, que eu consigo fazer análise da vida intrauterina até a fase atual, descobrir quais foram os pontos, descobrir quais os links que a sua mente está trazendo ali, e através de processos como regressão, hipnose, programação neurolinguística. E hoje eu vou falar sobre a terapia com os ímãs que eu trabalho. A gente pode estar buscando soluções para o seu corpo, para a sua mente. E a Adriana nunca para, nunca está satisfeita em buscar soluções. Então, olha só que interessante, né? Eu passei por uma consulta de tarô mesmo, conversando com a pessoa. Ela falou assim para mim: olha, tô vendo aqui que você vai fazer mais um curso. Aí eu dei risada, né? Que eu falei, não, tô cansada de fazer curso já. Não é cansada, eu acho que eu já tinha tanta técnica na minha cabeça que eu achava que estava tudo certo, estava resolvendo, enfim. Então ela falou assim, olha, digo mais, esse curso tem curso técnico e me arrisco a dizer que você é capaz de fazer uma pós-graduação nisso. E na hora, enfim, passou. Então, uma antiga aluna, né, paciente, veio me contar sobre um tratamento com ímãs, que é conhecido também como biomagnetismo. E eu fiquei super curiosa com aquilo. E o que eu cheguei à conclusão? Que, de repente, a gente poderia juntar o processo mental com o físico. Olha só que sensacional isso. Então, a minha missão é buscar soluções, né, rápidas aí, para o menos tempo possível, para você encontrar processos para fazer modificação aí na sua mente. Então, me foi apresentada essa ferramenta sobre o biomagnetismo. Pesquisei, encontrei alguns cursos, e então eu comecei a entender melhor como é que funcionava esse processo. Você que está me ouvindo, já pensou que de repente você pode utilizar ímãs para ajudar no seu processo de cura? Vou contar uma pequena historinha antes de apresentar as ferramentas. Um médico mexicano, ele participou de uma palestra na NASA. E lá eles falaram sobre a utilização de ímãs não sei bem se é esse o nome, né? Nas foguetes, as espaçonaves, enfim. Então, os astronautas, quando eles voltavam do espaço, eles tinham que ficar em quarentena, né, para poder voltar aos seus processos, à sua vida normal. Então, eles começaram a utilizar ímãs antes desse processo, dessa viagem. Então, eles perceberam que com a utilização do ímã, eles já voltavam com aquela, né, equilibrados fisicamente. Então, esse médico achou bem curioso e começou a fazer testes de laboratório. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer a aplicação dos ímãs em determinados pontos do corpo. Então, o que ele fez? Ele tirou uma amostra de sangue antes da sessão e fazia ali análise no microscópio. E a pessoa fazia análise, explicava o que ela estava vendo ali, enfim. E aí, esse médico, ele chamava Dr. Isaac Góes Duran, e que infelizmente nos deixou na época aí do Covid. E os últimos pontos que ele descobriu estavam relacionados a isso. Então, ele começou a fazer um trabalho de mapeamento, encontrando pontos de biorressonância no corpo para poder fazer esse trabalho. Então, assim, o mais difícil o doutor Isaac fez. E aí, o que a gente sabe aqui do ímã? A gente tem aqui um polo negativo e a gente tem um polo positivo, né? Então, quando a gente coloca os ímãs em determinados pontos do corpo, onde eles se conversam, o que o ímã vai fazer? Ele tem o intuito de equilibrar o pH daquela região do corpo. Então, ele provoca o que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio. E quando eu utilizo os ímãs em pontos de biorressonância, eu estou provocando esse processo na mente, ali naquela parte do corpo, e, consequentemente, sabe o que acontece, gente? Fungos e bactérias não conseguem sobreviver naquela região. Então,
várias doenças que a gente tem, desde uma gripe, desde outras cositas mais que a gente costuma ter aí, a gente consegue trabalhar a utilização dos ímãs para poder ajudar. Não é sensacional isso, gente? Eu acho assim incrível. Então, o Dr. Isaac simplesmente ele conseguiu mapear mais de 300 pontos físicos. E pasmem, além dos físicos, ele descobriu que existiam pontos que a gente poderia trabalhar para o lado emocional também. Então, eu já tenho diversos casos que eu tratei já. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a gente tem um desenho, né? Olha que bonitinho, simpático desenho. A gente usa uma placa. E o que a gente vai fazer? A gente vai conectar a pessoa. Gente, isso pode ser feito pessoalmente, tá? Antes de eu explicar aqui. A gente pode fazer isso pessoalmente, pode fazer à distância. Pessoalmente, a gente vai mapear fisicamente os pontos e a gente vai fazer a colocação dos ímãs nos pontos correspondentes. A gente vai prender com uma fita e, pasmem, esse estudo do Dr. Isaac, que ele percebeu que a partir de mais ou menos 20 minutos de utilização, já era possível obter resultados. Então, o que ele fez? Ele tirou uma amostra de sangue, analisou antes e depois fez a aplicação e, na sequência, outra amostra de sangue e analisou novamente. E a pessoa, o médico, é um médico, tá? Isso tem na internet. Depois, se alguém quiser entrar em contato, eu coloco e mando o vídeo para vocês observarem isso. E pós 20 minutos de aplicação, pasmem, gente, o próprio médico que analisa, ele fala que o que acontece ali em 20, a partir de 20 minutos, corresponde a pelo menos 6 meses com tratamento com ortomolecular. E isso foi que me levou assim, eu fiquei encantada com esse resultado, achei fantástico. Adriana, mas por que você fica procurando solução rápida para as pessoas? Porque eu penso que a gente já tem tanta coisa para a gente cuidar, tem tanta coisa para a gente preocupar e ir atrás. Então, eu acredito que se a gente tiver soluções rápidas, a gente não tem mais tanto tempo. Não que assim, terapia é sensacional, fazer esse tipo de coisa é maravilhoso, mas se a gente puder ter uma solução um pouco mais acelerada, acredito que é muito bom, né? Enfim. Então, eles tiraram uma outra amostra de sangue e viram que tinha assim, um resultado incrível em tão pouco tempo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Então, pessoalmente, a gente vai colocar, a gente tem todos os protocolos de acordo. O que vai acontecer? Você vem, traz um diagnóstico ou você traz os seus sintomas. Então, a partir disso, a gente vai fazer essa colocação dos ímãs, né? E o seu corpo vai respondendo. Pessoalmente, a gente consegue perceber que quando a gente coloca um ponto de um lado, existe um encurtamento da perna, que é onde o corpo está te dizendo que ali está desalinhado. No final, a gente tira um dos pontos e pergunta de novo, e esse corpo ele não vai desalinhar mais. Eu acho isso incrível. O seu corpo responde, gente, é muito sensacional. E à distância, tá? Não se preocupe, você não mora em São Paulo, não pode vir pessoalmente, a gente consegue fazer o mesmo processo pela mesa biomagnética. Essa aqui, por exemplo, a gente tem os chakras, a gente tem aqui um corpo aqui de costas, outro de frente, aqui a gente tem um outro com órgãos, a parte dos genitais, cabeça, pés. Então, a gente conecta o endereço, gente, nós temos um endereço energético. A gente coloca nome, data de nascimento, e a gente vai combinar com a pessoa, tá? Então, à distância, o que eu faço? Eu peço pelo menos meia hora de conexão simultânea, né? Às vezes a pessoa não tem condição de ficar muito tempo. Então, marco ali, a gente combina dela ficar pelo menos meia hora ali no tempo que eu começar esse processo da mesa. Depois essa mesa fica montada pelo menos 2 horas, trabalhando ali energeticamente. Então, você pode trazer o que você quiser, desde questões físicas a emocionais. Por quê? Porque o Dr. Isaac, ele mapeou mais de 300 pontos físicos e mapeou cerca de uns 50, tá? Emocionais. Então, os ímãs, eles podem tratar todas essas questões. E você, sem ter a necessidade, às vezes, de fazer... Lógico, normalmente não é uma vez só, tudo depende do seu diagnóstico, né? Tudo depende do que você está passando ali no momento. Então, a gente faz essa conexão e a gente vai mapear, a gente vai colocar
pontos ali, a gente coloca pontos aqui, por exemplo, quando a gente equilibra os chakras, a gente consegue trabalhar a imunidade da pessoa, tá vendo? Eu tenho aqui uns minis ímãs, ó, que eles colocam, vão direto no ponto ali, e a gente vai mapeando e colocando, e a gente vai colocar os protocolos de acordo com o diagnóstico que você passar, e depois a gente pode continuar o que a gente chama de rastreio, né? Pessoalmente, a gente consegue ir conversando com o corpo vai respondendo, né? Mostrando esses pontos pra gente, mas à distância a gente consegue fazer um rastreio com o pêndulo e vendo se tem alguma parte ali, por mais que a pessoa às vezes não se atentou. Interessante que eu sempre faço o protocolo com os pontos já mapeados, depois eu faço perguntas para o pêndulo para ver se tem mais algum ponto. E já calhou de eu colocar algum ponto que o pêndulo mostrou, depois conversar com a pessoa e ela concordar e falar, ah, realmente, né? Eu senti nesse ponto também, né? E às vezes esquece de falar, então a gente vai fazendo esse processo. Então eu consigo fazer, tá? Para dores, né? Pessoalmente, olha que interessante. Minha garganta começa a arranhar, gente. Olha, a pessoa já vem aqui, já pega um par. Esse aqui é um ímã duplo, tá? Isso aqui já foi feito junto, mas senão a gente tem que usar dois. Quando é duplo, quando a gente precisa para dor, a gente faz isso, ó. A gente coloca o positivo e o negativo e a gente coloca na parte do corpo. Eu agora tenho esse bonitinho aqui, lindinho aqui, que é duplo. A garganta começou a arranhar, qualquer coisa começou a doer. Outra coisa que quem é mulher aí que tá ouvindo, uma coisa que acontece muito com as mulheres, questão de infecção urinária, né? Não tô falando que é para vocês não irem no médico, tô falando o que acontece. O seguinte, a gente acaba caindo em situações muito de infecção, então aí tem todo aquele processo, você tem que ir no médico, pedir o exame, e para depois ele te passar um antibiótico para poder combater ali, né, aquela infecção. Então, eu comecei a utilizar os ímãs para isso. Então, eu coloco naquela parte, eu sei os protocolos, né, e comecei a utilizar em mim. E, ó, e pasmem, assim, olha, eu nunca mais, desde então, desde o tratamento, isso melhorou demais. Eu não precisei mais voltar no médico por conta disso, tá? Não tô falando que não é para você ir, tô contando os benefícios da gente ter esse tipo de conhecimento que vai ajudando muito aí no processo. Além, tá? Dessa parte aqui que a gente pode fazer nos pontos para emocional. E, olha que interessante, então eu posso fazer fisicamente, eu colocar os ímãs no corpo. Existe a mesa biomagnética, o primeiro a gente chama de biomagnetismo médico. Essa aqui é a mesa biomagnética, que a gente pode fazer à distância com os pontos. A gente tem mesa biomagnética para pets. Já fiz tratamento com pets também. É bem interessante, porque eu sempre peço pro dono estar junto. A mesma coisa, tá, gente? A gente faz aqui o endereço, coloca o endereço energético aqui só para vocês verem. O principal está sendo utilizado aqui um cachorro, mas a gente tem aqui gato, periquito, hamster, cavalo, coelho, tartaruga, né? Nos pets, a gente também trabalha os chakras, né? E a gente também tem um mapeamento ali, então a gente pode fazer para pets também. Interessante que os casos que eu já atendi relacionado a isso, quando a gente faz a aplicação dos ímãs, normalmente eles começam a ficar sonolentos. Então, eles acabam dormindo quando a gente faz a aplicação. E realmente, até quando eu passei pelo processo, realmente dá um sono, assim, é como se, né, você entrasse ali em equilíbrio, é muito gostoso, né, ali naquele momento. Então, para que eu já utilizei? Eu já utilizei casos de gripe, gente, conjuntivite, quem nunca, né? E no processo dessas pessoas que apontaram que elas falaram sobre o processo gripal, acelerou esse processo, elas começaram a eliminar mais secreção após a utilização do ímã. Então, o que ele faz ali? Ele acelera. Então, ele pode sim ser usado muito. Ah, teve um caso muito interessante também que eu já atendi. Quem já ouviu falar aí de H. pylori, que é aquela bactéria que aparece no estômago, né? Então, foi muito interessante essa situação. A pessoa tinha muitas dores e tinha que fazer mudança alimentar, teve que fazer vários processos para poder conseguir melhorar o processo da bactéria. Só que quando a gente entrou com tratamentos com os ímãs, foram 3 sessões, no caso. A gente fez uma presencial
e 2 à distância. Gente, acabou a dor, ela ficou super bem, né? Então a única coisa que ela precisava era voltar no médico e fazer o exame de novo. Não sei se ela chegou a retornar, mas ela se sentiu tão bem. Então, a gente faz uma aplicação e pergunta. Quem determina aqui, ou é o teu corpo, na hora que a gente está fazendo a aplicação, a gente pergunta para o teu corpo quantas vezes precisam ser feitas, ou a gente pergunta no pêndulo. O pêndulo ajuda muito para a gente guiar, né? Então, é mais uma ferramenta que eu conto para vocês aí que é possível fazer esse processo. Para pets já tive bastante resultado também. E para casos de tudo que envolve infecção, bactéria, fungos, tudo que a gente está relacionado a isso, o imã tem uma propriedade incrível e ele acaba o quê? Equilibrando aquela parte. Então, não tem como eles ficarem ali, se manterem vivos ali naquela parte. E muito interessante que eu comecei a alinhar esse processo dos ímãs junto com a terapia, né? Que eu já faço com a regressão, com a hipnose. Então, foi muito interessante que eu já trouxe casos onde eu fiz a aplicação em conjunto de fazer ali a terapia. A pessoa vem no consultório, eu faço a aplicação dos ímãs, né? E na sequência a gente trabalha algum exercício relacionado a isso, né? Que seja a hipnose em si. E o resultado acelera muito mais. Então, tá aí mais uma ferramenta que vocês podem desfrutar, digamos assim, de poder ajudar vocês aí nesse sentido. E aí eu já tenho gente que até já brinca, faz uma mesinha aí de imã para mim. Então, o pessoal já conhece, tem uma amiga que a gente faz trocas aí terapêuticas, ela adora esse trabalho. Então, e ela sente assim resultado muito rápido. A maioria das pessoas me traz um feedback muito, muito, muito positivo, tá? Lembrando, então, que não é uma sessão só, ou pode ser também, com uma sessão já tem algum resultado, mas a gente vai confirmar com o pêndulo, ou a gente vai confirmar com o seu corpo. Gente, gostaram dessa novidade? Para mim já não é mais novidade, mas enfim. Eu acho sensacional a gente ter a oportunidade de a gente poder fazer esse movimento aí. Então, relembrando, então, a gente tem o biomagnetismo médico, tá? Que a gente vai fazer a aplicação dos ímãs no corpo. A gente tem as mesas biomagnéticas e a gente tem aqui o que a gente faz para pessoas e faz para pets. Existe a magnoterapia, que seria como se fosse uma acupuntura com mini ímãs que são utilizados nas orelhas, mas essa eu não faço, eu optei por não fazer. E no próximo programa, ou no próximo ou no outro, eu vou apresentar mais uma ferramenta, gente. Vou falar para vocês sobre a desativação e ativação magnética. Esse aqui eu preciso de um programa só para falar dele. Aqui a gente também utiliza a imã. A gente tem aqui como se fosse uma régua, né? Que a gente tem aqui o negativo, o positivo, que a gente consegue pegar uma área do corpo e desativar diversas emoções. Sabe quando você tá sem saber o que está acontecendo? Você sabe que está estranho, que tem alguma coisa errada, que você não está sentindo tão bem, mas você não consegue diagnosticar, ou então você não consegue. Ou então, ainda quando as coisas não estão fluindo tão bem quanto você gostaria, e você não sabe como encontrar, tá aqui uma maneira de a gente fazer esse tipo de trabalho aí também, que é através da eliminação das emoções, né? Dos ímãs. E aqui também trazem as áreas, né, que estão relacionadas aí, que precisam ser trabalhadas. Inclusive, uma das coisas que eu acho, de umas vezes que eu utilizei esse material, a gente conseguiu identificar emoções ocultas, que a pessoa estava fazendo dieta, né, estava trabalhando atividade física e não estava conseguindo emagrecer. Então, a gente descobriu as emoções ocultas que estavam ali, que estavam na casa, e ela voltou a eliminar peso novamente. Bom, mas isso aí eu vou contar com mais detalhes. A gente vai falar das emoções, a gente vai falar das áreas. Aí eu conto melhor esse trabalho aí para vocês. E, mais uma vez, passou voando o programa. Então, quer me encontrar na rede social? Entre em contato comigo, tá? É Adriana Parapsicóloga. O meu site é o reprogramesuamente.com.br. Eu estou aqui toda segunda, a partir das 6h30 da manhã, trazendo soluções, mostrando coisas para vocês que podem programar ou reprogramar sua mente, gente. Lembre-se, você que é ouvinte da Vibe Mundial,
Tem uma faixa de horário que eu ofereço quase 50%, praticamente, dependendo da sessão, praticamente 50% no valor da sessão para você reprogramar sua mente. Olha que presente, gente. Ó, o Natal tá chegando, tá aí. Que tal se presentear com uma sessão para você começar 2025 reprogramado? Vou ficando por aqui. Obrigado pela sua participação, obrigado por você que ouviu o programa e até a próxima segunda. Um beijo!